Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com Rui Ramos e João Miguel Tavares. As leis de Nuremberg foram introduzidas na Alemanha nazi a 15 de setembro de 1935, fez recentemente 90 anos. E com elas o racismo passou a ser a política oficial do Estado alemão. Para além de estabelecerem a suástica como a bandeira oficial da Alemanha nazi, as leis de Nuremberg dividiam-se essencialmente em duas. A lei da cidadania do Reich, que estabelecia que apenas as pessoas de sangue alemão poderiam ser cidadãs plenas do país, e a lei para a proteção do sangue e da honra alemã, que proibia o casamento e as relações sexuais entre judeus e alemães, arianos, e até o emprego de mulheres alemãs com menos de 45 anos em casas de judeus. E mais tarde outros decretos seriam publicados, expandindo estas leis da Nuremberg também a negros e a ciganos, que foram considerados também eles inimigos do Estado racial, e também detalhando de forma obsessiva o que era exatamente um judeu ou um mischling, um mestiço sem sangue puro ariano. Rui, de onde é que vieram estas leis de Nuremberg e qual é que era a lógica por trás delas, e já agora que efeitos práticos tiveram na Alemanha a partir de 1935? Aqui talvez valha a pena distinguir. Não houve contra outras minorias o mesmo sistema de leis que houve contra os judeus. Ok, eu falei dos ciganos sim, e mas dos não negros, se aplica, mas não é a mesma coisa. Não é o mesmo regime, quer dizer, não é o mesmo regime. Aliás, falarei disso já adiante. Portanto, porque o regime nacional-socialista identificava os judeus não apenas como uma minoria que deveria ter menos direitos, mas como uma ameaça verdadeiramente, uma ameaça, quer dizer, ao Estado alemão. Portanto, para os nazis, os judeus na Alemanha não eram alemães que por acaso seguiam a religião judaica, teria sido uma possibilidade de os definir desta maneira, mas não, era uma raça, era um grupo biológico, de maneira que, de acordo com as leis de Nuremberg, era judeu mesmo quem não seguisse a religião judaica e estivesse completamente integrado na sociedade alemã. Isto é, bastava que tivesse um antepassado judeu para ser judeu. De alguém que era completamente alemão, estava completamente integrado na sociedade alemã, não praticava a religião judaica, às vezes até nem sabia que o seu avô ou bisavô tinha sido judeu. De acordo com o Estado, com estas leis, era classificado judeu, porque a definição era biológica, não era uma definição cultural, nem étnica, digamos assim, era biológica mesmo. Mas já agora, uma curiosidade, era possível o contrário? Sabes se era possível o contrário? Imagina que eras um alemão de italiano e de repente convertias-te ao judaísmo. Isso não fazia de ti judeu? Também fazia judeu, curiosamente. Quer dizer, isto é, portanto, o judeu era sempre... A pessoa não escapava ao judaísmo de uma maneira ou de outra, mas havia dúvidas a esse respeito. Quer dizer, havia cientistas a tentar... Porque isto era uma questão de ciência no Terceiro Reich. Portanto, havia cientistas a tentar perceber isso. Por exemplo, havia a história de umas tribos no Cáucaso que parecia que eram judeus, mas que tinham sido convertidas ao judaísmo, mas inicialmente não era, e portanto havia dúvidas sobre se eles eram judeus ou não, verdadeiramente. Essa definição era puramente biológica e, portanto, não deveria, a religião não interessava, isto é, mesmo que a pessoa seguisse a religião, mas se não tivesse antepassados judeus, talvez não fosse judeu. Era muito vago, mas já vamos referir isso mais adiante. Sim. Mais adiante. Então. Portanto, o antissemitismo, mas o ponto fundamental aqui para percebermos é que o antissemitismo nazi, portanto, é muito diferente da discriminação contra os judeus que, por exemplo, existiu na Idade Média, em muitos estados ou reinos europeus. Incluindo em Portugal. Exato, Portugal, Espanha, portanto, essa discriminação contra os judeus que existiu, por exemplo, em Portugal, exato, era uma discriminação religiosa, isto é, se o judeu se convertesse ao cristianismo, deixava de ser judeu. Isso era a ideia, e portanto deixava de ser judeu. Chamados cristãos novos. Sim, e depois podia ser, digamos que suspeito, porque podia continuar a judaizar, como se dizia. Sim, em segredo. Como se dizia, mas, quer dizer, se não continuasse, não era judeu.
passava a ser um cristão novo, não era judeu. Portanto, o antissemitismo nazi, isto é que é o ponto importante aqui para percebermos as leis de Nuremberg, não deriva de preconceito religioso, mas de um preconceito científico. Porque o antissemitismo nazi deriva da visão de alguns cientistas, e eles eram reconhecidos como cientistas, por menos que nós agora estejamos disponíveis para os reconhecer como tal, mas na altura eram cientistas, e cientistas reputadíssimos, professores de universidades, gente muito prestigiada. Estes cientistas no século XIX tinham desenvolvido a teoria e tinham consolidado a teoria de que a humanidade estava dividida em raças. Essas raças eram grupos definidos biologicamente, portanto, não apenas pela cultura, nem por outras, digamos, traços adquiridos. Eram judeus, portanto, as raças eram constituídas geneticamente, digamos assim. Entre as raças haveria raças superiores e raças inferiores. As raças superiores eram aquelas que mais teriam contribuído para o progresso tecnológico, que no século XIX definia a ideia de avanço, e para aquilo que se chamava na altura a civilização mundial, e que basicamente correspondia à civilização tal como era concebida na Europa do próprio século XIX. Isto é, achavam que aquela era a grande civilização e, portanto, as populações que mais teriam contribuído para esse tipo de civilização eram as raças superiores. A partir daí podia-se tirar duas conclusões e aí as coisas divergiam. Quer dizer, nem toda a gente tinha a mesma opinião, mesmo aceitando uma hierarquia de raças. Havia quem achasse que, bem, a hierarquia de raças, o que se deveria derivar daí é que as raças superiores tinham a obrigação de elevar as raças inferiores até ao seu nível. Sim. Portanto, isto era, por exemplo, o princípio da colonização europeia em África, é civilizar a África, levar aquelas populações, segundo os europeus, ainda estão a viver num estado primitivo, para um estado civilizado. Portanto, esta é uma ideia, a missão civilizadora da Europa. Portanto, esta é uma ideia. Mas havia também quem tirasse uma conclusão completamente diferente. E aqui é que se integram os nazis. Que é de que as raças inferiores não seriam nunca capazes de melhoramento e a defesa da civilização não consistia em iniciá-las num estado avançado de vida coletiva, mas sim em defender as raças superiores contra a contaminação pelas raças inferiores. Portanto, esta é uma outra conclusão que se tira da ideia de que a humanidade está dividida em raças e que há uma hierarquia entre as raças. Portanto, há quem tirasse uma conclusão que era as raças superiores têm uma obrigação de ajudar as raças inferiores a elevarem-se e a subirem à civilização, e outros que não. O objetivo deve ser preservar as raças superiores da contaminação por raças inferiores. Ok, mas explica-me uma coisa. Como é que se justifica que os judeus, a civilização do livro, com níveis de educação muitas vezes altíssimos, gente que pelas suas próprias capacidades intelectuais tendiam a subir na vida, a ficarem riquíssimos, de que forma é que isso pode ser uma raça inferior? Esse é porque uma coisa são indígenas a viver em cubatas, mas não era o caso dos judeus. Porquê é que os nazis viam os judeus como uma raça inferior? Mas ao mesmo tempo, e paradoxalmente, eles próprios lhes atribuíam enormes capacidades de infiltração e de dominação. Isto é, eles achavam que os judeus tinham um projeto de dominar o mundo. Era isso que eles, na propaganda nazi, se atribuía aos judeus. Um projeto de dominar o mundo, um pouco como aquele dos protocolos dos sábios de Sião, que já aqui falámos, uma fraude literária concebida na Rússia czarista no fim do século XIX, princípio do século XX, e que se tornou muito popular, em que seria aparentemente o documento de uma série de sábios judeus com os seus planos para vir dominar o mundo. É por isso que os judeus são muito diferentes dos outros casos, dos ciganos, dos negros, quer dizer, para os nazis. Isto é, por exemplo, os ciganos para os nazis, aquilo que caracteriza os ciganos como um problema para o Estado racial nazi é o facto de eles terem uma tendência para a criminalidade e para o nomadismo.
E, portanto, a partir do momento, aliás, há documentos nazistas, portanto, a partir do momento em que isso fosse controlado, eles deixavam de ser um problema. Isto é, a partir do momento em que eles fossem obrigados a tornar-se mais sedentários e que a polícia os controlasse, deixariam de ser um problema. Aliás, como têm notado alguns historiadores do Terceiro Reich, as políticas nazis para os judeus para os ciganos não são muito diferentes das políticas de todos os outros Estados à volta da Alemanha. Isto é, onde havia ciganos, as políticas são mais ou menos as mesmas. Os negros, por exemplo, também não é... Os negros, e nós estamos a falar na Alemanha, não estamos a falar não havia uma população africana, havia mestiços, quer dizer, o resultado de casamento, quer dizer, ou de relações entre alemães e populações africanas locais nas colónias alemãs, portanto, ainda antes da Primeira Guerra Mundial, e o resultado também de militares, sobretudo franceses, originários da África, que tinham estado também na ocupação de determinadas zonas na Alemanha, e tinha resultado alguns mestiços. Os números são ridículos, são umas centenas, quer dizer, não é nada de... são uns 500 ou uma coisa qualquer assim. Quer dizer, aquilo é visto como uma questão de sim, eles têm aqui é mau para a Alemanha haver estes mestiços, mas de facto aquilo não justificava quaisquer problemas. Aliás, há casos curiosos, por exemplo, de escritores negros americanos. Há um caso de um que visita a Alemanha nos anos 30, frequentemente, porque gosta imenso da Alemanha, e diz ele, não sente discriminação nenhuma na Alemanha. Aliás, ele diz, eu sinto menos discriminação na Alemanha nazi do que no sul dos Estados Unidos. Na Alemanha nazi. E depois estranha muito, ele próprio diz, e é estranhíssimo eles andarem a perseguir os judeus que são brancos como eles, e que aparentemente nem eu os consigo distinguir entre eles, mas eles andam a persegui-los, e eu passo ali completamente à vontade, estou nos hotéis, ando, e toda a gente me trata com respeito e bem. Portanto, são casos diferentes. Agora, mas voltando aos judeus, porque verdadeiramente a doutrina nazi, tal como todas as ideologias, não tem consistência verdadeiramente. Isto é, por detrás daquela visão biológica dos judeus há de facto uma visão sociológica, uma visão há uma sociologia por detrás da biologia. Já falámos aqui disso. Os nazis basicamente atribuem aos judeus as características que também atribuíam ao capitalismo. Isto é, o motivo do lucro, o desenraizamento, isto é, uma população sem nação, que circula, o cosmopolitismo, é uma população que não tem ligação a um especial, a uma terra, a uma sociedade, é uma sociedade, é um povo de gente que anda no meio dos outros povos, e, portanto, basicamente, para os nazis, os judeus são a raça, como eles diriam, que sustentava o projeto de globalização capitalista que iria tornar todas as outras raças escravas de um sistema de produção centrado nos Estados Unidos. Esta é a ideia, é a visão de Hitler. Quer dizer, é a ideia de que os judeus são os agentes do capitalismo. São eles que estão por detrás da globalização capitalista, que é tornar todas as outras nações, basicamente nações de escravos, a trabalhar para este sistema que está centrado nos Estados Unidos, de exploração dos vários países, das suas matérias-primas, da sua mão de obra. Portanto, a eliminação dos judeus é assim uma questão ideológica fundamental. Portanto, é o equivalente da eliminação da aristocracia e da burguesia pelos comunistas na sociedade soviética. É a maneira de eliminar o capitalismo, este capitalismo global. Portanto, ao discriminar e excluir os judeus, os nazis estão a realizar a Revolução Nacional Socialista, tal como os comunistas estão ao nacionalizar empresas ou as terras. É a mesma ideia, é uma ideia revolucionária. Portanto, é uma raça que eles podem definir biologicamente, mas que ao mesmo tempo atribuem uma função de transformação das nações como a nação ariana, no sentido de as tornarem descaracterizadas,
e vulneráveis à exploração capitalista mundial, no sentido de que esta exploração capitalista mundial, centrada nos Estados Unidos, é uma conspiração que tem os judeus como seus principais agentes. Mas essa tua explicação parece remeter mais para uma raça inimiga e não necessariamente para uma raça inferior. Essa expressão inferior seria exatamente para aqui. A expressão inferior significava, aqui neste caso, por um lado, eles são um fator de dissolução da população ariana que constitui a nação alemã. Mas, por outro lado, eles são também algo que nesta dissolução introduzem uma degeneração, uma degradação. Portanto, a inferioridade aqui é também uma inferioridade moral, também, isto é ética, isto é de degradação para uma forma de vida inferior. A ideia é quase do vírus, não é? Sim, deste vírus. Quer dizer, portanto, não são propriamente inferiores, portanto, como populações de regiões tecnologicamente menos avançadas do mundo, são inferiores no sentido que aquilo que eles trazem é uma forma inferior de vida. Isto é rebaixar a vida para os outros. Portanto, há aqui é subtil, sim. Isto é, neste aspecto grosseiro e medonho disto, há aqui uma espécie de subtileza e também de confusão, atenção. Quer dizer, isto não é completamente consistente. Portanto, o antissemitismo nazi não é uma zanga pessoal de Hitler contra os judeus, isto é, no sentido em que um dia um judeu o tivesse maltratado e ele tivesse ficado com raiva. Não tem nada a ver com isso. Não é também, e isto também é muito importante, não é também um problema social. Isto é, não é um problema social ou cultural na Alemanha. Os judeus em 1930, na Alemanha, são menos de 1% da população. Há 500 mil judeus, ou pessoas que são classificadas como judeus, segundo as leis nazis, na Alemanha. É verdade, muita desta população está concentrada nas cidades, mais de um terço vive em Berlim, por exemplo. Portanto, em Berlim, quem vivesse em Berlim alemão poderia parecer que havia imensos judeus, apenas porque eles estavam muito concentrados nesta cidade e estavam também muito concentrados em certas profissões, sobretudo profissões liberais, médicos, advogados, jornalistas. Também havia, entre estes judeus, também havia uma quantidade de judeus estrangeiros, recentemente chegados à Alemanha, vindos da Rússia, mas a maioria destes judeus está profundamente integrada. Muitos deles tinham deixado de praticar a religião judaica, tinham-se convertido ao cristianismo, tinham casado com cristãos. Por exemplo, dos 500 mil judeus, 50 mil eram cristãos, portanto 10% eram cristãos. Outros 50 mil eram filhos de um só parente judeu, portanto já eram filhos de casamentos mistos. E, portanto, os judeus não eram de maneira nenhuma na Alemanha uma minoria nacional que contestasse os valores dominantes da sociedade alemã. Portanto, os judeus na Alemanha não eram nada como os judeus na Polónia, por exemplo. Na Polónia, os judeus são além de serem muito mais, são 10% da população, são uns milhões, são uma minoria nacional e não apenas religiosa, que vivem em guetos, portanto vivem separados da população polaca, são religiosos, são profundamente religiosos e falam uma língua diferente, falam Yiddish, que é aliás uma forma até de alemão antigo medieval. Portanto, a mesma coisa, por exemplo, na Roménia, onde são menos, mas também tem estas características de uma população separada. Quer dizer, na Alemanha não é assim. Na Alemanha os judeus estão profundamente integrados. Aliás, há relatórios dos serviços secretos alemães a notarem que é só depois de 1935 que os alemães estão a começar, dizem eles próprios, os serviços nazistas, dizem eles próprios, que os alemães estão a começar a olhar para os judeus como outra raça. Isto é, até aí, a maior parte dos alemães olhava para os judeus como um alemão que por acaso tinha religião judaica. Portanto, o que estamos aqui a falar é que este antissemitismo não é o resultado de do facto de haver uma grande minoria nacional com costumes completamente diferentes a contestar os valores dominantes na sociedade alemã e que não se quer integrar, não. É uma ideologia. É uma ideologia imposta de cima pelo Estado na Alemanha. Muito bem. Nós estamos a falar das leis de Nuremberg que foram instituídas em 1935, portanto faz agora 90 anos.
Rui, tu estavas a explicar que Hitler não tinha nada contra os judeus pessoalmente. Era mesmo uma ideologia é um e uma ideologia pretensamente científica. Pretensamente científica e cujo objetivo é uma revolução social na Alemanha. Portanto, as leis de Nuremberg de 1935 não são o resultado de um preconceito xenófobo, como a população podia ter perante uma outra população estrangeira, a população alemã poderia ter perante uma outra população estrangeira na Alemanha. Também não são o resultado de problemas sociais ou culturais levantados por uma grande minoria nacional que não se quisesse integrar. Esta minoria de judeus, muito pequenina, menos de 1% da população, estava integrada e queria-se integrar e estava-se a integrar, mas as leis de Nuremberg são o resultado de uma ideologia, de uma visão supostamente científica do mundo. Mas também tiveram que servir para alguma coisa. Ou seja, eles tiveram que servir para alguma coisa para o Hitler, não é? De ir desencantar isto. Quer dizer, sempre existiu preconceitos, não é? Não, a ideia é mesmo, é a base de uma revolução racial. Isto é, o ataque à minoria, a uma minoria tão pequena e que levantava tão poucos problemas em termos sociais como é a minoria de judeus na Alemanha, é a forma de os nazis procederem a uma revolução na Alemanha. Isto é a revolução social deles. Como disse, é o equivalente dos comunistas na União Soviética expropriarem os proprietários de terras e proprietários de fábricas. Os nazis na Alemanha deixam os proprietários de terras e de fábricas com as suas propriedades, e esta é a sua revolução, porque aquilo que eles querem instaurar é um Estado com uma homogeneidade racial. Essa homogeneidade racial, para eles, eles estão convencidos que é o princípio da solução de todos os problemas sociais. Quando eles criarem na Alemanha uma sociedade em que as pessoas têm noção de que são todas iguais dentro do Estado racial, isso dissolve os problemas sociais que se estavam a viver na Alemanha nos anos 20 e nos anos 30. Ou seja, não era uma espécie de lei paralela que estava ali porque eles também não gostavam dos judeus, era um pilar absolutamente central daquilo que era o regime nazi. Isto são as leis constitutivas do regime nazi. Quer dizer, estas leis de Nuremberg, digamos, são a definição do regime nazi e, ao mesmo tempo, da tal visão científica, porque elas estão apoiadas numa quantidade de trabalho feito por professores universitários em congressos científicos que há na Alemanha. É uma ciência, é uma suposta ciência. Aliás, quando a Igreja Católica protesta ou dá uns sinais, os nazis usam isso para provar como a Igreja Católica é obscurantista e anticientífica, não está a seguir a ciência. Portanto, isto é científica, são os estudantes universitários que querem que seja aplicada estas leis científicas na Alemanha para a saúde da sociedade alemã. Isto, obviamente, estamos a falar dos judeus, eles também tinham outras discriminações contra aqueles que tinham deficiências, contra aqueles que sofriam de alcoolismo, de dependência de drogas, que se dedicavam à marginalidade, à prostituição. Tudo isso fazia parte desta higiene racial. Portanto, há uma higiene racial. O inimigo principal são os judeus, mas depois há todas uma outra categorias de população que também são sujeitas à discriminação e a métodos como a esterilização, por exemplo. 360 mil pessoas são esterilizadas nos anos 30 na Alemanha por terem estas características, terem deficiências, serem alcoólicos, terem problemas de saúde. Portanto, é a tentativa de eliminar todos os fatores que afetam a saúde da raça. Portanto, é este conceito de uma higiene social que depois com critérios que depois não conseguem ser resolvidos pelos tais cientistas. Por exemplo, o que é um judeu? Um judeu é alguém que tem um avô judeu, já passa a ser mestiço e portanto já é um judeu, mas depois mas depois há aqueles judeus que combateram para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Hindenburgo, por exemplo, que ainda é o presidente do Reich até 1934, acha que quaisquer leis contra os judeus devem excluir os veteranos, os judeus que foram soldados na Primeira Guerra Mundial, diz ele. Portanto, esses aí não podem ser tratados como judeus, que era uma coisa bizarra. Sim, quer dizer, em termos científicos não já tinha não era critério, bem científico. Não é? Mas depois há também aqueles que... havia judeus nazis, havia alguns, quer dizer, gente que tinha um antepassado judeu, aliás, que descobriu então, perante as leis, o que é que se faz com ele. Bem, e para resolver esses factos, então, decide-se que
em última instância, é o Führer que decide quem é e quem não é judeu. Portanto, o Führer tem a possibilidade de emitir um documento assinado por Hitler a dizer que alguém não é judeu, embora todas as provas sejam que tem, isto é, satisfaz os critérios para poder ser classificado judeus, mas o Führer diz que ele não é judeu. Quer dizer, e, portanto, e passa um documento a dizer que o indivíduo não é judeu, apesar de ter um ano passado. E porquê é que em 1935 Exatamente. estas leis surgem, não é? Porque o regime já tinha algum tempo. Não muito, mas... Sim, não veio tinha 2 anos, 2 anos e quase a fazer 3 anos, é desde janeiro de 1933 que Hitler é o chanceler do Reich. Sim, Hitler em 1935 precisava de mostrar serviço. Portanto, há um contexto mais restrito destas leis. Ele estava no poder desde janeiro de 1933, estabelecer uma ditadura de partido único na Alemanha a partir de abril, maio de 1933. Portanto, ele tinha chegado ao poder nomeado por o presidente Hindenburgo e com apoio parlamentar. É só depois que ele estabelece a sua ditadura. Mas em junho de 1934 ele tinha eliminado a ala mais radical do partido nazi, representada pela direção das SA, Sturmabteilung, que é as secções de assalto, a milícia armada do partido nazi. A sua liderança é uma liderança muito radical, esquerdista, como é dito, quer dizer, que era uma revolução social na Alemanha imediatamente, acusa Hitler de estar a pactuar com a sociedade conservadora alemã. Hitler acaba por por os eliminar, isto é, e quando eu digo eliminar é matá-los mesmo. E se cria a ideia de que Hitler afinal está em uma situação de compromisso com a sociedade conservadora alemã e, sobretudo, com as elites militares. E, portanto, Hitler está a começar a precisar de mostrar que é revolucionário, que ainda é um revolucionário, não é um indivíduo que se vendeu ao sistema. Afinal, vendeu-se ao sistema. E ele precisa de mostrar isso porque há uma agitação nas bases do partido nazi que explicam vagas de violência contra os judeus protagonizadas por militantes nazis no verão de 1935 e que têm também a ver com uma certa frustração contra o regime. Afinal, o desemprego continuava, afinal, a inflação continuava, isto é, aquilo que os nazis diziam que deviam resolver, não estavam a resolver, e, portanto, há grupos das SA e das SS, que é outra milícia do partido nazi, a fazer boicotes de lojas, a atacar sinagogas, a atacar cemitérios, a atacar os judeus. E, portanto, é preciso, Hitler sente que ele tem de assumir a liderança disto. Isto é, tem de assumir a ideia de que é o Estado que vai protagonizar a luta contra os judeus. Isto é, e não grupos isolados espontaneamente. E, portanto, o que tu estás a dizer é que os nazis já perseguiam os judeus, mas ainda não tinham legislação. Havia lei já a tirá-los, por exemplo, a proibir que os judeus fizessem isto ou fizessem aquilo, mas ainda não havia esta questão de saber se os judeus eram ou não eram cidadãos do Reich e ainda não se tinha entrado na vida privada dos cidadãos. Repara, o que é muito característico desta legislação é o seu aspecto que nós poderíamos dizer totalitário. Isto entra na vida privada, isto é, proíbe casamentos. As leis de Nuremberg proíbem casamentos entre alemães arianos e judeus. Certo. Mas proíbem também relações sexuais. Proíbe também relações sexuais. Isto é, as relações sexuais passam a ser punidas pela lei. Isto é, se um indivíduo alemão ariano tem relações sexuais com uma mulher judia, isso pode fazê-lo incorrer numa pena. E a mesma coisa para um judeu. Aliás, entre 1936 e 1939 há uma média de cerca de 400 homens judeus que são condenados por ano por relações sexuais com arianas. Denunciados e presos e condenados como tal. Portanto, isto é um projeto, isto entra na vida privada dos alemães e prova, isto é, para Hitler,
Primeiro, o regime nazi é revolucionário, é coerente com a ideologia com que chegou ao poder. 2, e isto é um outro aspecto desta legislação, os nazis dizem, bem, a partir do momento em que há estas leis, em que o Estado assume a discriminação contra os judeus, não é preciso os particulares, os militantes nazis, praticarem atos, isto é, serem eles a assumir a luta contra os judeus. E, portanto, estas leis de Nuremberg, perversamente, são também publicitadas, sobretudo no exterior da Alemanha, como leis de estabilização, de paz. Portanto, agora os judeus estão discriminados, já não fazem parte da sociedade alemã, estão fora e, portanto, vão deixar de ser objeto também das violências que de que até agora foram vítimas na Alemanha. Portanto, é a ideia de que isto são leis de pacificação da sociedade alemã. Portanto, separar os judeus do resto da sociedade alemã, criava um mundo à parte para os judeus e onde eles ficariam em paz. Portanto, essas leis da Nuremberg, só para esclarecer os nossos ouvintes, evidentemente que não apresentavam nenhuma forma de desejo à distinção dos judeus. São uma forma de os separar, são leis de separação. Mas não de os matar. Não há extermínio aqui, não há nada. Aliás, é só para esclarecer isso, nós já falamos. Que o Holocausto em si foi secreto. É secreto e é uma ideia que surge e que é desenvolvida já durante a Segunda Guerra Mundial, 1941, falámos aqui da Conferência de Wannsee, onde começa a ser o extermínio físico da população, começa a ser encarado pelos nazis como a solução para o problema judaico. Aqui já há apelos à violência física, mas ainda não há esse plano, embora obviamente esse plano de extermínio de alguma maneira decorre desta discriminação. Daqui, claro. Quer dizer, uma coisa não apareceu de repente no zero. Agora, portanto, mas isto é muito importante. Os nazis propagandeiam estas leis de Nuremberg como uma pacificação. Isto é importante porque eles estavam muito preocupados com a reação, sobretudo dos Estados Unidos, e dos boicotes económicos que os Estados Unidos, onde eles acham que a comunidade judaica tem uma força muito grande, poderiam exercer contra a Alemanha. Portanto, estão interessados em dizer não, os judeus estão a ser discriminados, mas é para bem deles, assim ficam separados, já não são atacados. Além disso, a partir de 1935, os nazis têm um projeto também um bocado especial, que é os Jogos Olímpicos de 1936. Sim. E Hitler quer que os Jogos Olímpicos corram bem, porque é a grande mostra do Estado nazi para o resto do mundo, dizer vejam como nós somos ótimos, organizamos estes brilhantes Jogos Olímpicos. Portanto, começam já os Jogos Olímpicos, como depois a União Soviética também vai usar os Jogos Olímpicos, e também, de alguma maneira, as potências ocidentais durante a Guerra Fria. Isto é, como mostras, vejam como nós somos capazes de organizar isto, vejam como tudo correm bem. E, portanto, Hitler e os nazis estão interessados neste fim do ano de 1935 numa acalmação na Alemanha para 1936. Aliás, eles quando percebem que até os Estados Unidos poderiam não participar nos Jogos se a equipa alemã excluísse os judeus, as autoridades desportivas alemãs tentam recrutar atletas judeus para a equipa da Alemanha Nacional Socialista para ver se poupam ao boicote. Depois tem um problema, como já tinham excluído os judeus da maior parte dos ginásios, estabelecimentos e instalações desportivas. Não havia ninguém com o nível suficiente e, portanto, têm de ir ao exterior, têm de ir fora da Alemanha, onde há alguns atletas de origem alemã, judeus, que que praticam ainda, que têm meios para praticar, que tiveram possibilidade de praticar as suas respectivas disciplinas a um nível de competição, para os tentarem meter na equipa alemã. Portanto, a inconsistência disto é extraordinária, atenção. Quer dizer, portanto, eu ao mesmo tempo que estou a dizer que há aqui
uma ideologia, não estou a dizer que há uma coerência, uma consistência. Okay. Quer dizer, ou antes, às vezes quando há coerência é no sentido péssimo, quer dizer, de levar a uma discriminação, uma violência maior. Tinhas-me perguntado também como é que isto se refletia na vida dos judeus. E para isso nós temos um documento extraordinário, que é um diário é o diário de Victor Klemperer. Victor Klemperer nasceu em 1881, tinha 54 anos em 1935, era um professor de literatura francesa na Universidade de Dresden. Ele tinha um primo famoso que era o Otto Klemperer, um grande maestro. O Victor Klemperer o Otto Klemperer já estava fora da Alemanha, já tinha saído da Alemanha. O Victor Klemperer é filho de um rabino judeu, portanto e ele acompanha no seu diário tudo isto. Isto é, entre 1933 e 1935 ele vê o boicote das lojas dos judeus, a pressão sobre as empresas para despedir funcionários judeus, mas nota também uma coisa, tudo isto vai e vem. Isto é, de repente há uma fase em que as empresas são pressionadas para despedir os empregados judeus e depois deixam de ser pressionadas. Portanto, é descontinuado. E depois volta mais tarde. Portanto, como o Victor Klemperer escreve em 1933, ele diz que a questão racial ainda não é clara. Isto é, não é claro para onde é que a Alemanha nazi está a ir. E, por exemplo, quando a ala radical do Partido Nazi, em 1934, é eliminada por Hitler, ele fica todo animado. Ele julga, bem, então afinal eles não vão ser tão radicais como se esperava e talvez não incomodem e não persigam os judeus como se poderia esperar. Portanto, para ele, em 1935, as leis de Nuremberg são esta clarificação e a ideia que ele, de facto, não tem lugar nesta Alemanha nazi. Em 1935, ele é dispensado da universidade, aliás, com uma reforma mensal, ainda tem uma reforma equivalente a metade do salário que tinha enquanto professor. Klemperer sofre, sobretudo, mais até do que as leis, o ativismo antissemita. Por exemplo, dos estudantes. Os estudantes na Universidade de Dresden são a principal base de agitação nazi, os estudantes universitários. Há um manifesto dos estudantes que o Klemperer nota no seu diário que é uma coisa extraordinária. Eles reclamam, os estudantes universitários, a juventude alemã, reclamam que os livros de autores judeus alemães escritos em alemão deviam ser publicados indicando que é uma tradução. Isto é um livro de um autor alemão, desde que fosse judeu, deveria ser publicado com a indicação que era uma tradução. Porquê? Porque um judeu não podia exprimir-se em alemão. E, portanto, se exprimia... Porque na sua cabeça ele pensava em hebreu. E, portanto, aquilo era uma tradução. Portanto, devia ser indicado como uma tradução do hebreu, mesmo que tivesse sido escrito por um autor que era alemão e que escrevia em alemão, mas devia ser... Isto é uma reivindicação destes estudantes que, mais uma vez, seguem a ciência. Portanto, eles estão a seguir a ciência. Mas é curioso, ao mesmo tempo que isto está a acontecer, Victor Klemperer está a notar que há amigos dele que aderem ao Partido Nazi e que continuam a convidá-lo, continuam a falar com ele. E, portanto, há, por exemplo, uma colega dele que se torna representante do Partido Nazi no departamento e que lhe vem dizer isto não vai impedir que eu não continue a usar as suas orientações e enfim, o seu acompanhar nos meus trabalhos. Ele diz, está bem, e coisa, mas claro, e depois no diário, como é que é possível? É incrível como é que isto está a acontecer. E há também muitos judeus, nota ele, que estão a tentar adaptar-se a isto, a dizer, bem, pronto, isto é a nossa vida, vamos discriminados, mas vamos continuar a adaptar-se. Há algo que Victor Klemperer está sempre a notar no seu diário. E é que ele sente que todas estas leis, todo este edifício jurídico não vai dispensar os nazis de violência. Ele, em 1935, em 1936, em 1937, ele está constantemente a dizer
eu sinto que está aqui um ambiente de violência, que está-se a criar um ambiente de violência. Isto é que isto não vai ser apenas uma questão jurídica, uma questão de leis, de discriminação legal. Isto é, há um ambiente de violência. E nós sabemos que sim, a partir do fim de 1937, há instruções, sabemos isso, enfim, os historiadores estudaram, há instruções, por exemplo, à polícia em Berlim para começar a atormentar os judeus. E, por exemplo, a chamar os judeus à esquadra. Venha à esquadra, por motivo nenhum, venha à esquadra aqui prestar declarações sobre o que é que andou a fazer, o que é que tem isto e mais aquilo. Para, por exemplo, aplicar de uma maneira muito severa os regulamentos de higiene nas lojas dos judeus. Está aqui, tem muito pó em cima do balcão, não está suficientemente limpo. Portanto, começa a haver uma tendência para, digamos que, fazer pressão cada vez maior sobre os judeus. E é neste ambiente que no fim de 1938, em novembro de 1938, em França, não na Alemanha, um jovem judeu polaco dispara contra um funcionário da embaixada alemã em Paris. E esse funcionário acaba por morrer. E as autoridades nazis na Alemanha aproveitam esse facto para lançarem, e são as próprias autoridades que o fazem, uma perseguição, um ataque aos judeus, um pogrom, como se chamava na Europa Oriental, na Rússia. Um pogrom, isto é um ataque aos judeus. Há ataques a sinagogas, com destruição de sinagogas, há ataques a cemitérios de judeus, e há ataques a lojas, de cerca de 9.000 lojas dos judeus na Alemanha, cerca de 7.500 são destruídas, portanto a maior parte é destruída. É a chamada Noite de Cristal, por causa dos vidros das montras que são partidos, e portanto há vidro por todo lado nas cidades, parece haver vidro por todo lado nas cidades alemãs, e há uma prisão em massa de homens adultos judeus, cerca de 30.000 homens são presos apenas por serem judeus. São presos, levados para campos de concentração. Estes campos de concentração são campos de concentração na Alemanha, são Dachau, Buchenwald, mas ainda não são campos de extermínio, nem de trabalhos forçados, são apenas campos de enfim, instalações prisionais, e portanto são metidos aí. E é também lançado um imposto especial sobre os judeus, equivalente a 1/5 daquilo que é estimado ser o seu património. Portanto, as pessoas têm que pagar 20%, o equivalente de 20% do seu património, penso que é em 4 prestações, portanto não é tudo de uma vez, mas é em 4 prestações que têm de pagar. Portanto, um imposto especial sobre os judeus. E nos anos seguintes, isto é, em 1930, sobretudo em 1938 e 1939, há uma série de leis e de decretos a proibir os judeus de ter automóveis, de ter máquinas de escrever, de ter telefones, de frequentar bibliotecas públicas, cinemas, teatros, piscinas e até parques. Não podem entrar nos parques públicos. E até ter animais de estimação, cães e gatos. Não podem ter cães e gatos. Portanto, basicamente, os judeus passam de uma população que desde 1935 não é alemã, e com quem os alemães não podem socializar normalmente, para uma população sem quaisquer direitos, exceto um. É o único direito que os judeus têm e que os arianos não têm: o aborto. O aborto está proibido para as mulheres arianas, mas é legal para as mulheres judias. Portanto, as mulheres judias podem abortar livremente na Alemanha. Isto é, este é um universo que desta maneira não tem paralelo no resto da Europa, mesmo no resto da Europa, onde há discriminação jurídica contra os judeus, e também há, por exemplo, na Polónia e na Roménia. Na Polónia os judeus também são proibidos de ser funcionários públicos. Na Polónia os judeus também são proibidos de frequentar, isto é, podem frequentar a universidade, mas há um número limite de lugares para estudantes judeus nas universidades. Na Roménia também há qualquer coisa equivalente, mas não há, por exemplo, estas leis a proibir casamentos ou a proibir relações sexuais, nem todas estas limitações brutais contra a população judaica. E porquê? Isso é uma forma de os empurrar para fora da também, Alemanha? não, e eu acho que na Alemanha também há todas estas leis, porque na Alemanha
O que se está a tentar fazer é excluir da sociedade alemã uma população, indivíduos, melhor, não é uma população, são indivíduos que estão integrados na sociedade alemã. Isto é, na Polónia e na Roménia não é preciso. Eles estão de fora, quer dizer, eles estão já excluídos, digamos assim, porque nunca se integraram ao mesmo nível na Alemanha. A Hungria também é um outro caso em que os judeus também estão bastante integrados, mas também são uma população maior, têm números maiores. Quer dizer, mas uma população pequena, completamente integrada, é o caso da Alemanha. E, portanto, estas leis nazis também fazem sentido quando nós percebemos que eles estão a tentar excluir pessoas que se sentem completamente alemães. Quer dizer, sim, o objetivo é de facto pô-los fora. É isso que eles estão a conseguir, os nazis. 500 mil de judeus em 1933, em 1939 são cerca de 160 mil. Portanto, enfim, a redução é enorme. Mais ou menos quase 400 mil judeus saíram da Alemanha em direção a vários países, a outros países europeus, em direção aos Estados Unidos, sobretudo, muitos para os Estados Unidos, muitos também para o mandato da Palestina, cerca de 60 mil vão para o mandato da Palestina. Mas essa saída é facilitada? A saída foi facilitada até um determinado tempo, mas não era tão facilitada como isso. Quer dizer, não era tão fácil como isso. Isso, por exemplo, explica porque é que Vítor Klemperer continua na Alemanha. Isto é, ele fica na Alemanha. Ele fica na Alemanha porquê? Porque é que ele não sai, ainda por cima, quando tem muitos parentes e até amigos judeus a sair e a dizerem sai, vai-te embora, isto vai acabar mal. Isto é que toda a gente começou a perceber nos anos 30, mesmo ainda sem ter ideia do que é que iria ser o extermínio de 1941, que aquilo ia acabar com uma violência extrema. Aliás, o próprio Vítor Klemperer tem ideia disso, quer dizer, tem a sensação disso. Isto vai acabar num ato de violência grande. Mas porquê é que ele não vai embora? Bem, primeiro porque a maior parte dos países do mundo não facilitam a imigração. Nós estamos numa época, os anos 30, uma época de depressão, de desemprego e, portanto, ninguém quer centenas de milhares de pessoas a chegar, como seria o caso da Alemanha. Depois, porque o Vítor Klemperer, o que é que ele é? Ele é um professor de literatura francesa numa universidade alemã. Isto é, ele diz constantemente no diário, mas o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou, primeiro? Arranjam de vários sítios, vai para o Peru, vai para a Argentina, os sítios mais variados, mas o que é que ele vai fazer para lá? Quer dizer, isto é um professor universitário que está habituado a uma certa vida, quer dizer, vai fazer o quê para o Peru? Quer dizer, certo, o domínio das línguas também. E depois há um caso ainda maior que ele está constantemente a lembrar no seu diário. Ele não se sente judeu, quer dizer. Ele foi batizado como... Ele, apesar de ser filho de um rabino, já tinha sido batizado como protestante. E, portanto, ele é um protestante. Ele é um cristão protestante. Ele sente-se profundamente alemão. Ele serviu na Primeira Guerra Mundial no exército alemão. É um veterano da guerra. Ele diz até ele diz no diário: eu não sou apenas um alemão, eu sou um nacionalista alemão. Porque ele acredita na Alemanha, ele é profundamente alemão. Ele tinha casado com uma alemã protestante. Portanto, ele não se imagina, ele diz: eu não me imagino viver noutro país que não o meu. Eu sou alemão, vivo na Alemanha. E porquê é que eu hei de ser judeu? Aliás, até ele tem um momento em que diz: bem, o Goebbels, o ministro da propaganda alemã, parece mais um judeu do que eu. Quer dizer, porque é que eu hei de ser o judeu? Porque é que eu hei de ser o judeu? Quer dizer, e foi aguardando, é isso? Sem sair? E vai aguardando, e também porque tem uma esperança ao longo dos anos 30 que o regime nazi não possa durar. Quer dizer, ele está sempre à espera que a Alemanha nazi entre em bancarrota, que o exército derrube os nazis, que a França ou a Inglaterra finalmente façam frente a Hitler e provoquem a derrocada do regime nazi na Alemanha. Quer dizer, ele está sempre à espera de um bocadinho. E quando a guerra começou, ainda estava na Alemanha? Ele ainda está na Alemanha em 1939 e as coisas pioram muito para ele em 1940, quando os judeus e ele são forçados a abandonar as suas casas e a mudar-se para casas de judeus. Reparem, nós estamos a falar dos judeus na Alemanha, nós estamos a falar das comunidades judaicas da Polónia, da Rússia, que depois vão cair a partir de 1940, aliás, 1939, no caso de metade da Polónia, e depois o resto da Polónia e a Rússia, a partir de 1941, quando a Alemanha nazi ataca a União Soviética, aí ficam com as comunidades judaicas, as maiores comunidades
comunidades judaicas do mundo sobre à sua mercê, mas nós aqui estamos a falar apenas destes 160 mil, 150 mil judeus que ainda estão na Alemanha. Estes judeus alemães, é só desses que estamos a falar, agora. E, portanto, eles são obrigados a sair das suas casas e ir para casas de judeus. E em setembro de 1941, portanto já a Alemanha nazista está em guerra com a Rússia soviética, são obrigados a usar a estrela amarela. Portanto, é só em setembro de 1941. Só em 41, 6 anos depois das leis de Nuremberg. É que são obrigados a usar a estrela amarela, e é uma humilhação enorme para Viktor Klemperer. Ele durante dias não é capaz de sair de casa, quer dizer, usar uma estrela amarela para ele é uma coisa terrível. E é também a partir de 1941-42 que estes judeus alemães começam a ser deportados. A maior parte destes judeus alemães são já apenas os mais velhos, 50% têm mais de 50 anos, e os mais pobres, quer dizer, aqueles que tinham dinheiro e os mais jovens saíram da Alemanha nos anos 30. Viktor Klemperer é professor universitário, mas não tem muito dinheiro. Esse também é outro problema dele. Ele não tem muito dinheiro. E já é uma pessoa com 50 e tal anos, quase com 60 anos, em 1941. E, portanto, também não se sente à vontade para sair, como fizeram vários parentes dele, sobrinhos, irmãos, que se foram embora e que estão no exterior a dizer: vem-te embora, mas ele diz: eu não quero sair. E por cima tem a mulher que é alemã e que tem problemas de saúde, e ele acha que ela ainda dar-se-ia pior no exílio, num exílio. E ele acabou por morrer? Não, portanto, a partir de 1941, estes judeus alemães começam também a ser deportados, portanto, para os territórios ocupados da Polónia, onde estão os campos de trabalho forçado e os campos de extermínio. E como é que ele sobrevive, Viktor Klemperer? Por 3 razões. Primeiro, porque está casado com uma ariana. E, portanto, estes são chamados judeus privilegiados. O privilegiado é uma categoria oficial. Portanto, são aqueles judeus que têm direito a um tratamento especial. Isto é, os nazis não querem provocar uma reação enorme de todas as famílias alemãs que têm parentes judeus, e que, se fossem atingidos esses parentes judeus, pudessem começar a protestar e a reagir violentamente. E, portanto, Viktor Klemperer tem esta proteção de estar casado com uma ariana. Tem uma segunda proteção que faz dele alguém protegido, que é ter sido um veterano da guerra. Portanto, ele é um veterano da Primeira Guerra Mundial, portanto, também tem direito a um tratamento especial por isso, mas, sobretudo, o que lhe acontece é ter sorte. A história é incrível. No dia 13 de fevereiro de 1943, na manhã de 13 de fevereiro de 1943, ele finalmente recebe ordem para se apresentar em Dresden, para se apresentar no dia seguinte num centro de deportação para ser enviado para o leste. Isto é, para a Polónia, basicamente, para os centros de extermínio. Recebe essa ordem na manhã do dia 13 de fevereiro de 1943. O que é que acontece em Dresden nessa noite? Um enorme ataque aéreo aliado. É a grande destruição, um bombardeamento enorme de Dresden. Dresden é completamente destruída nessa noite pelos bombardeiros aliados. Viktor Klemperer e a mulher sobrevivem ao bombardeamento, e nesse momento Klemperer percebe que há uma maneira de se salvar. Ele tira a estrela amarela, destrói os seus documentos de identificação, portanto, todos os documentos em que ele era identificado como judeu, ele destrói-os e mistura-se na massa de refugiados, onde ele pode dizer, quando a polícia o aborda, onde é que estão os seus documentos. Não tem, porque foi tudo destruído, ardeu tudo, e isso aparentemente é uma razão em Dresden, naquela situação. A polícia acredita em algo, e portanto ele sai depois de Dresden, instala-se no sul da Baviera, na Alemanha, onde consegue ficar à espera dos americanos. Os americanos chegam depois, em abril de 1945. Mas no diário é uma coisa curiosa, há uma nota até quase comovedora no diário. Ele diz: eu não estou... tem esta nota, ele diz: eu não estou à espera que cheguem os americanos. Eu estou à espera que regressem os alemães.
isto é, os meus compatriotas, aqueles que me tratavam como alemão, com aqueles com quem eu estava identificado e que durante estes 12 anos de regime nazi desapareceram, foram-se embora, e eu estou à espera que eles voltem. E, portanto, é desses alemães que ele em 1945 estava ainda à espera, porque ele era um patriota alemão, quer dizer, um alemão, e estava à espera numa sociedade em que ele se sentia completamente integrado. Até 1933 ele estava à espera que essa sociedade voltasse para ele se reintegrar. E, portanto, sobrevive à guerra desta maneira. Bom, e a verdade é que essa sociedade acabou por voltar. Acabou por voltar. Muito bem, e assim termina esta edição de O Resto é História. Até para a semana.